Olá, bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química do 9º ano. Convosco, a professora Maria João Lima, centrada numa aula de Ciências Naturais dedicada ao tema Estímulos e Respostas. Antes de iniciarmos, espero que se encontrem todos bem e que estejam aptos a estimularem os vossos neurónios. Vamos então iniciar. Para hoje vamos dar continuidade ao tema iniciado na sessão anterior, fatores que influenciam a transmissão do impulso nervoso e ainda atos voluntários e involuntários. Já sabem, iniciamos sempre com o desafio da sessão anterior, em que vos foi proposto que fizessem uma pesquisa sobre a doença de Alzheimer, causas, consequências e sintomas. Foi-vos também solicitado, no caso de terem possibilidade, que visualizassem o vídeo O Meu Nome é Alice ou então que lessem o livro. Uma vez que, na impossibilidade de alguns conseguirem, vamos então passar-vos o trailer desse mesmo filme. To the most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Howland. Thank you. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? Went for a run? Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I got something wrong with me. What's going on? Oh boy. He's gonna break up, or? No. I have Alzheimer's disease. Early onset. Oh my God. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm going to lose next. Stethoscope. Millennium. Hedgehog. I'd like to see you go to college. You can't use your situation to just get me to do everything that Why you want. can't I? Because that's not fair. I don't have to be fair. I'm your mother. I hate that this is happening to me. But we have to keep the important things in our life going. Merry Christmas. We have to try, or we're going to go crazy. This might be the last year that I'm myself. Please don't say that. I am not suffering. I am struggling. Struggling to be a part of things, to stay connected to who I once was. So live in the moment, I tell myself. It's really all I can do. Live in the moment. Bem, espero que vos tenha aumentado a curiosidade e que através destes curtos 2 minutos estejam curiosos e que tenham a possibilidade de ver o filme. Neste curto espaço de tempo foi logo possível identificar alguns dos sintomas. A atriz começa a ter logo perdas de memória e sente-se um pouco desorientada. O que é que estará por trás então desta causa? Qual será a principal causa da doença do Alzheimer? Pois bem, é isto que vos vou falar um pouco. Se nos focarmos nesta imagem, conseguimos perceber a diferença entre um neurónio funcional e um neurónio com a doença de Alzheimer. E verificamos que na doença de Alzheimer é possível identificarmos ali parecem-nos uns borrões que são nada mais do que as placas amiloides. Estas placas são placas de natureza proteica que podem acumular-se dentro ou fora do neurónio e, dependendo da sua localização, acabam por afetar a transmissão do impulso nervoso que se vai traduzir pela morte celular destes mesmos neurónios. Obviamente, se há morte celular, a sua função deixa de ser funcional, verificando-se assim as tais perdas de memória e dificuldades de aprendizagem. Então, agora recapitulando e dando resposta àquilo que vos foi proposto como desafio. Principais sintomas da doença: a perda de memória, diminuição da atenção, uma melancolia, aquela tristeza que é gerada pela falta de compreensão de tudo aquilo que está a acontecer, desorientação e irritabilidade. A causa, já vos falei, a formação de placas amiloides no cérebro, que tem como consequências
a perda de neurónios no córtex cerebral, que se traduz por centros de memória e de linguagem afetados. Então, até ao momento, estivemos a falar de fatores que interferem na condução, na transmissão do impulso nervoso, todos eles de fatores internos. Falei-vos na sessão anterior da desmielinização do axónio, de um distúrbio a nível do corpo celular e também quando há falha nos neurotransmissores. Pois bem, contrariamente àquilo que vocês possam pensar, a transmissão do impulso nervoso não está associada apenas a causas de fator interno, mas também de fatores externos. E é isso que vos vamos mostrar hoje. Trago-vos um estudo investigativo realizado numa universidade americana que pretende mesmo mostrar de que forma é que um fator ambiental, de que forma é que a poluição atmosférica pode afetar o sistema nervoso. Então, de que forma é que eles realizaram este mesmo estudo? Por 3 fases. No que diz respeito à primeira, eles utilizaram os ratos como cobaias através de colocando-os em 2 lotes. No primeiro lote, o lote identificado por 1, os ratos foram expostos a ar filtrado, enquanto que no lote 2, os ratos foram sujeitos a ar poluído. Este ar poluído era um ar correspondente tinha partículas poluentes correspondentes às dos veículos emitidos pelos veículos e pelas fábricas, um pouco para simular o ambiente da cidade. Tiveram expostos durante 10 meses, 6 horas por dia e 5 dias por semana. Também, se nós atendermos agora à nossa questão problema, conseguimos perceber que o lote 1 tenta representar, é o representativo do grupo controle, enquanto que o lote 2 representa o grupo experimental, uma vez que o fator aqui em causa é a ausência ou presença de poluentes. Findo toda esta exposição, passou-se para uma fase 2, em que os ratos foram testados, foi-lhes pedido para eles elaborarem testes de memória e aprendizagem. Agora estão vocês a pensar, como é que se fez isso? Pois bem, os ratos foram sujeitos a uma mesa fortemente iluminada. Essa mesma mesa era ladeada por 18 buracos, em que apenas um deles tinha uma caixa preta, que, por sinal, é o ambiente mais confortável aos ratos. Então, o objetivo era mesmo treiná-los de modo a eles conseguirem atingir a caixa escura, um ambiente mais favorável, em 2 minutos. O que é que se verificou? Por esta imagem simples, nós conseguimos perceber que os ratos do lote 1, os expostos ao ar filtrado, têm uma coordenação de movimentos linear e que conseguiram executar o trajeto no tempo estipulado. Pelo contrário, os ratos expostos à poluição, representativos do lote 2, cometeram bastantes erros e demoraram imenso tempo a conseguir atingir a caixa preta. Face a isso, e o que aumentou ainda mais a curiosidade destes investigadores, propuseram uma fase 3, em que foram avaliar os neurónios. Para tal, de que forma o realizaram? Removeram o cérebro dos ratos e avaliaram uma zona cerebral responsável pela memória a longo prazo, que se denomina de hipocampo. E o que é que verificaram? Mais uma vez, os neurónios dos ratos expostos ao ar filtrado, do lote 1, não manifestaram quaisquer alterações. Por sinal, os neurónios dos ratos associados à poluição manifestaram neurónios com dendrites mais curtas e menos espinhas dendríticas. Este termo de espinhas dendríticas surge agora pela primeira vez e quero que vocês se centrem aqui na imagem. Elas são nada mais do que estas estruturas que estão acopladas às dendrites e é através delas que se manifesta que ocorre a transmissão dos impulsos nervosos cerebrais. Então, com base nestes resultados, quais as conclusões obtidas? Que ocorre uma diminuição das conexões entre neurónios. Já sabemos, quando falamos em conexões, falamos das sinapses.
A redução do próprio tamanho das dendrites leva a uma recepção mais lenta dos estímulos e a resposta à nossa questão-problema. A poluição atmosférica, podemos assim sistematizar e concluir que a poluição atmosférica pode provocar alterações no cérebro e originar problemas de aprendizagem e perda de memória. Se estiverem bem focados naquilo que acabei de referir, conseguem perceber que os ratos foram estimulados. E como? Porque os ratos preferem um ambiente escuro e foram expostos a uma situação bastante luminosa. Pois bem, e é esse o tema da nossa aula, estímulos e respostas. Nós, diariamente, também somos confrontados com determinados estímulos e às vezes reagimos de forma irracional e inconsciente e nem temos essa percepção. Para vos relembrar de algumas dessas situações, vamos começar por visualizar um recurso da escola virtual, de modo a respondermos ao nosso problema 2, que é nada mais como reagimos a estímulos. O organismo humano está sujeito de forma constante a diversos estímulos, quer internos, quer externos. Vamos procurar identificar alguns estímulos comuns no nosso dia-a-dia e verificar qual a respectiva reação do organismo. É o sistema nervoso, através dos centros nervosos e dos nervos, que detecta os estímulos e gera respostas que contribuem para o equilíbrio do organismo. Estas podem ser voluntárias, se dependem da consciência ou vontade, ou involuntárias, também designadas reflexas, se não dependem da nossa vontade. Repara nas seguintes situações. Como reagimos quando levamos com um flash nos olhos? Nesta situação, o estímulo a que estamos sujeitos é a luz. As pupilas contraem quando a quantidade de luz é elevada e dilatam quando é reduzida. A reação das pupilas à luz é involuntária e permite regular a quantidade de luz que chega aos fotorreceptores, melhorando a função da visão. Vamos a outro estímulo. O que acontece se batermos inesperadamente uma palma junto da cara de alguém? Repara que as pálpebras se fecham. Esta reação é involuntária ao estímulo de pressão nos olhos e permite-nos proteger os olhos, que são estruturas sensíveis. Passemos agora a outro tipo de estímulos. Tal como os outros estímulos, os sons a que estamos sujeitos no dia-a-dia desencadeiam no nosso organismo diferentes reações. Vamos perceber de que forma os diferentes sons têm influência no nosso batimento cardíaco e na tensão arterial. Para tal, depois de ter colocado um medidor de tensão arterial, vou ficar sujeito a diferentes sons sem saber o que me espera. Vamos ver o que acontece. Como podemos ver, o aumento do número de batimentos cardíacos por minuto revela que o sistema nervoso detectou estímulos que são potencialmente perigosos, levando a uma reação involuntária que prepara o organismo para a ação. Já experimentaste ver um filme de terror sem som? De certeza que não tens as mesmas sensações. Estes são apenas alguns dos estímulos a que estamos sujeitos. Se estiveres atento a tudo o que te rodeia, conseguirás identificar muitos outros. Então vamos ver se realmente estamos atentos e vamos agora analisar 4 situações diferentes. Nesta primeira situação, imaginem o despertador a tocar, mas imaginem naquela situação em que estamos ainda cheios de sono e quase que nem o ouvimos e o desligamos quase de forma inconsciente, está bem? É quando estamos sempre no mais 5 minutos, mais 5 minutos. Nesta situação, o que é que nós verificamos? O estímulo é o som. O nosso órgão receptor, ou sensorial, é o ouvido. O órgão efetor será os músculos do dedo e a resposta é
desligar de imediato o telemóvel. E digo de imediato, porque, como eu vos disse, é para pensarmos numa situação em que estamos muito sonolentos e não temos a percepção do toque. Agora, uma segunda situação. Quando abrimos a cortina de repente e levamos com um foco de luz. Nesta situação, o estímulo é a luz, o órgão receptor são os olhos e o nosso órgão efetor. Aqui vocês podem pensar de dois modos, até concentrando-se no vídeo que acabámos de visualizar. Se vocês atenderem à imagem, estão aqui duas respostas, o que demonstra que nós respondemos a um mesmo estímulo de variadas formas. O que é que acontece? Quando nós somos encadeados com o feixe de luz, temos logo tendência a contrair as nossas pupilas. Para quê? Para que a luz a incidir, para que os nossos fotorreceptores diminuam a quantidade de luz que incida. E automaticamente temos tendência também a proteger os nossos olhos. Ou seja, nesta situação, nós temos como que aqui descrito a função quer da luz intensa, da intensidade luminosa e da própria pressão que ela exerce sobre nós. Daí que o jovem tenha colocado de imediato a mão à frente dos olhos. Então, nesta situação, temos os músculos da pálpebra e a nossa resposta é fechar mecanicamente os olhos. Uma terceira situação. Por exemplo, quase todos sucedeu quando estamos a agarrar numa tesoura, em vez de agarrarmos nela normalmente, tocamos no bico. O bico exerce uma pressão nos nossos receptores da dor que existem na pele e nós temos tendência e magoamos. O que é que acontece então nesta situação? O estímulo é o bico da tesoura, o órgão receptor é a pele, o órgão efetor são os músculos da mão e como é que nós reagimos? Respondemos tirando a mão. Só mais uma situação, para ver se isto ficou mesmo bem consolidado. Agora outra situação em que não é o despertador, mas é o telemóvel a tocar numa situação nossa do dia-a-dia em que estamos a trabalhar e temos que fazer opções. Aqui o estímulo, mais uma vez, é o som, o órgão receptor é o ouvido, o órgão efetor são os músculos da mão, mas, contrariamente à primeira situação em que o despertador toca e nós o ouvimos muito ao longe, como que ele quase não existe, aqui a resposta é diferente. Porquê? Porque nós podemos optar por atender ou não atender o telemóvel. Então, face a isso, o que é que nós verificamos com estes exemplos todos? Que muitas das vezes nós reagimos a diversos estímulos que depois são percepcionados por nós através de sensações. Por exemplo, a sensação à dor, à fome, à sede, à própria dor, ao foco de luz. E essas sensações são depois percepcionadas por receptores sensoriais, os quais se encontram localizados em órgãos sensoriais. Por exemplo, a pele é o nosso principal órgão sensorial que tem inúmeras terminações nervosas, cada uma delas associada a uma sensação diferente. Para além da pele, como órgão sensorial, temos os olhos, temos o nariz, a boca, através das papilas gustativas, os ouvidos. No entanto, para além dos órgãos sensoriais que mencionei, existem também receptores sensitivos internos, que estão associados a diferentes órgãos do nosso organismo e que, por sua vez, se interrelacionam com o sistema hormonal que iremos estudar mais à frente. No vídeo também se falou, e por isso é que também fui dando aqui já fui focando alguns termos de resposta rápida, imediata, consciente, não consciente. O filme falou-vos de atos voluntários e atos involuntários. Se vos fosse pedido agora, neste momento, para vocês agruparem estas 4 situações em atos voluntários e involuntários, de que modo o fariam? Pois bem, é fácil percebermos que apenas esta do telemóvel a tocar, no qual podemos decidir se
atendemos ou não, é um ato voluntário. Todas as outras 3 situações que vos foram aqui apresentadas são manifestações de atos involuntários. Para percebermos um pouco mais sobre essa diferença, vamos ver um novo recurso da escola virtual. O ser humano capta estímulos do meio externo, o que pode implicar uma resposta por parte do organismo. Essa resposta pode ser um ato voluntário ou reflexo. O ato voluntário é uma resposta que resulta de uma tomada de decisão pensada. Para que um ato voluntário ocorra, o encéfalo emite uma mensagem que é conduzida até à medula espinal e que é transmitida aos órgãos efetores que executam a ação pensada. O ato reflexo, em oposição, é um comportamento automático e involuntário que advém de uma resposta a um estímulo externo. Neste caso, o estímulo origina um impulso nervoso que é conduzido até ao centro reflexo, a medula espinal. Desta, parte um outro impulso nervoso para os órgãos efetores, que reagem ao estímulo. Esta intervenção em cadeia constitui o chamado arco reflexo. Em síntese, a atividade do sistema nervoso pode ocorrer de forma consciente, através de atos voluntários, cujo centro de resposta é o encéfalo, ou de forma inconsciente, através de atos reflexos, cujo centro de resposta é, na maior parte das vezes, a medula espinal. Então, conseguimos observar, através deste pequeno vídeo, a diferença entre ato voluntário e ato involuntário. Focamos aqui a síntese e era bom se tivessem tempo de descreverem estes conceitos fundamentais. Então, o que é que verificamos? Que o ato voluntário é um ato consciente que depende da nossa vontade. Por exemplo, o facto de nós lermos, escrevermos, andarmos, tudo isto são atos voluntários, cujo centro de resposta é o nosso encéfalo. Por sua vez, os atos involuntários, também denominados de atos reflexos, e maioritariamente como atos reflexos, são atos inconscientes, automatizados, que têm na sua gênese, maioritariamente, como centro de resposta, a medula espinal. Porém, a medula espinal nem sempre intervém sozinha. Muitas vezes socorre-se do encéfalo. E para percebermos essa grande diferença, vamos agora estudar a diferença, a classificação dos atos reflexos ou involuntários. Uma vez que eles são inconscientes e alguns deles nascem logo connosco, surgem à nascença. Por exemplo, nesta imagem é fácil de perceber que a preensão ou até mesmo a sucção do leite durante a amamentação não é um processo por nós aprendidos, nem por qualquer mamífero. É algo que é inato. Então, todos esses atos são classificados como inatos. Porém, existem outros atos que nós já fazemos no nosso dia-a-dia de forma inconsciente e que nem nos apercebemos, que são classificados de atos adquiridos, mas que têm na sua gênese uma aprendizagem. Por exemplo, ali vemos uma imagem de um veículo a travar perante uma situação de perigo. Todos nós, vocês não, que ainda não têm idade para ter a carta de condução, mas nós adultos, depois de tirarmos a carta de condução, começamos da prática, não é? Da própria rotina, já nos é impensável estar a pensar como é que vamos carregar no travão. Aquilo sai-nos de forma intuitiva. Então é um ato adquirido. Outros exemplos mais práticos. Por exemplo, vimos naquela situação, quando nós nos picamos ou quando nós nos queimamos, aquilo provoca uma sensação de dor. Não vamos estar eternamente, como é óbvio, a ver se até que ponto é que aquilo é que nós conseguimos reagir à dor. Ou seja, todas essas manifestações de reações bruscas são as reações adquiridas, porque foram apreendidas ficaram na memória e nós já sabemos como reagir a elas. Outras situações que temos assim de manifestações de atos adquiridos, para além da travagem, para além do picar. Foquem-se nisso e quero que vocês se lembrem e para a próxima sessão falamos nelas. Agora, no vídeo também falou de uma outra característica, que é o arco reflexo. O que é isto de arco reflexo?
O arco é nada mais do que a transmissão do impulso nervoso num ato reflexo e que traduz de forma sumária tudo aquilo que nós demos até ao momento. O que é que nós sabemos? Estamos a falar de um impulso nervoso, sabemos que ele inicia sempre nas dendrites do neurónio, porque o movimento é unidirecional e termina no axónio. Daí que vocês percebam o sentido unidirecional a iniciar nas terminações nervosas das dendrites e a terminar nos axónios. Depois temos aqui uma situação quando nós nos picamos num alfinete. O que é que acontece? As nossas terminações nervosas sensíveis à dor vão percepcionar esse estímulo e vão encaminhá-lo através dos neurónios sensitivos aos neurónios de associação, localizados onde? Se estamos a falar do arco reflexo, temos que associar ao ato reflexo em que o centro de resposta é a espinal medula. A espinal, o neurónio de associação, vai interpretar essa mesma informação e vai conduzir, vai emitir uma ordem de resposta pelos neurónios motor, que é retirar de imediato a mão. Então, com base nisto, o que é que nós hoje aprendemos? Que a transmissão do impulso nervoso é influenciada por fatores externos como a poluição e, no caso dado hoje na aula, a poluição atmosférica. Que os atos voluntários são respostas determinadas por vontade própria em que intervém o encéfalo. Que os atos reflexos são respostas imediatas e inconscientes. Que os atos reflexos podem ser adquiridos ou inatos em que intervém com maior frequência a espinal medula e, por último, que o arco reflexo é o percurso efetuado pelo impulso nervoso num ato reflexo. Agora vamos apresentar-vos o desafio desta sessão, que está relacionado com a travagem de emergência. Ou seja, o que é que nós queremos? Infelizmente, queremos associar um bocadinho as ciências naturais à cidadania e apelando à prevenção rodoviária. E queremos então que vocês pensem que fatores podem afetar os atos reflexos, aumentando o tempo de reação quando se conduz. E pensem em todos, desde corretos, tudo é válido. E depois uma outra que nos obriga a perceber todo o funcionamento do nosso sistema nervoso para explicar que tipo de lesões podem decorrer do não cumprimento das normas de segurança rodoviária. E para isso vamos mostrar-vos um pequenino vídeo que apela só à importância do uso de cinto de segurança, e já sabem que é um fator que pode influenciar o ato reflexo, mas depois existem outros que queremos que estejam atentos no dia-a-dia e que depois tragam essa listagem para a próxima sessão. Quando um passageiro do banco de trás não usa cinto, não é só a vida dele que está em risco. É a sua. Num choque a 50 km por hora, um passageiro multiplica o seu peso por 30 e continua à mesma velocidade, esmagando-se brutalmente contra os passageiros da frente. Prenda-se à vida. Use o cinto. Paz na estrada. O plano para salvar vidas. Este é o vosso próximo, é o desafio da próxima, que esperamos resolver na próxima sessão, mas agora, como ainda temos um tempinho, vamos resolver só uma ou duas questões para verificar de que forma é que ficou consolidada a aula 2. Então, vamos a isto. Primeira questão. Os atos voluntários requerem sempre a intervenção do encéfalo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Segunda, a espinal medula é o centro nervoso responsável pela maioria dos atos reflexos. Verdadeiro. Vamos a mais duas. Os receptores sensoriais recolhem estímulos provenientes do exterior. Seleciona a opção que identifica um receptor sensorial. É o olho. Pronto. E com isto,
terminamos a aula. Espero que se tenham estimulado e que identifiquem todas as vossas respostas às diferentes reações. Fiquem bem e até uma próxima sessão.